Glória a Jesus. Tome o seu assento, por gentileza. Glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, essa semana nós estaremos orando aqui na nossa igreja pelo nosso querido irmão Raudinei e pela vida do nosso pastor Joel Costa. Amém? Nós estamos recomeçando de novo. Se você ainda não tem o seu nome aqui nessa caixinha, me avisa, que eu quero ter certeza de que a gente coloca você e a sua família aqui na nossa caixinha de oração, que toda semana a gente faz o sorteio dos nossos irmãos que estão congregando conosco, para a igreja inteira orar por você. Já pensou uma igreja inteira orando por você? Que bênção? Né? Então não se esqueça, fala com a gente aí, para a gente poder ter certeza de que seu nome entra aqui na caixinha em nome de Jesus, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos. Eu vou começar a falar mais pausadamente, porque a nossa querida Clara está fazendo tradução para o nosso querido irmão Aquil. Ele está fazendo a tradução para o nosso irmão e eu não quero fazer a Clarinha se perder lá atrás, amém? Enquanto você abre a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui nessa noite e agradecendo aqueles que oraram por nós essa semana, sabendo que o pastor precisa de muita oração também, viu? O pastor é uma pessoa muito difícil e precisa de muita oração. Que o irmão ore pelo pastor, para que o pastor tenha a graça de Deus em nome de Jesus. Amém? A partir do versículo de número 6, nós fizemos essa leitura ontem, e eu quero dar continuidade àquilo que nós começamos a falar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo de número 6. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu vistes ir. Amém e amém. Glória a Deus. Ontem a gente ponderava a respeito dessa passagem bíblica, lembrando que não seria incomum de qualquer um de nós, se alguém começasse a levitar do céu, da terra indo para o céu, que a gente ficasse olhando isso de maneira maravilhada, né? Não seria nenhum assombro que a gente visse uma cena dessa e ficasse, uau, o que está acontecendo aqui? Mas os 2 varões que apareceram do lado daqueles 500 homens que estavam vendo essa cena, que a carta aos Coríntios descreve no capítulo 15, que eram 500 pessoas que testemunharam a ascensão do Senhor Jesus Cristo, ficaram atônitos com aquela realidade. E eu lembro que nós conversamos que essa nossa maneira de ficar maravilhado com as coisas que Deus faz, tem muito a ver pela falta de conhecimento que nós temos de Deus. Isso é uma realidade porque nunca se consegue conhecer Deus de maneira completa. Deus é infinitamente superior a qualquer outra coisa que exista no universo. Mas além dele ser infinitamente superior, o conhecimento de Deus é infindável. No começo do culto eu falava para você que os anjos de Deus ainda se impressionam com Deus. Eles ainda estão maravilhados com o Senhor. E isso está na Bíblia. A palavra de Deus fala que agora os principados e potestades aprendem a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Os anjos ainda estão aprendendo de Deus. Mas o que os anjos se deparam muitas vezes, e essas aparições celestiais são recheadas desses contextos, é que, apesar de nós andarmos tão perto de Deus, a nossa maneira de se maravilhar de Deus é diferente deles. Nós ainda estamos como aqueles que não percebem o que Deus está fazendo. Como não entendem qual é a programação que está acontecendo. O nosso culto de hoje é um culto voltado às missões. E é um dos cultos mais importantes da igreja, porque ela cumpre o papel principal da igreja na terra. Incentivar a igreja e falar para a igreja que ela precisa alcançar os perdidos.
É claro que todos nós temos necessidades, questões, problemas e circunstâncias que nos fazem vir à casa de Deus buscando a ajuda do céu, e a palavra que Deus ministra por aquele que está pregando na noite, seja qualquer pessoa que seja, que venha de encontro a uma necessidade particular da nossa casa, da nossa família, daqueles que nos cercam, das pessoas que são importantes para nós, porque nós viemos para a igreja para ouvir uma palavra de Deus para nós. Nós queremos que Deus fale conosco. E você quer saber? É legítimo. Certa vez, Jesus estava dando uma palavra dura aos seus discípulos, mas dura mesmo. E as pessoas começaram a ouvir aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando assim: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, jamais entrará no reino de Deus. E as pessoas ainda não tinham percebido que aquilo era uma metáfora. Que Jesus estava falando a respeito da Santa Ceia do Senhor. E diz que Obrigado, meu amigo. E diz que naquela ocasião, muitos dos discípulos foram embora. Era uma palavra tão dura, era alguma coisa tão fora do comum, que eles falaram: esse homem comia a carne e bebeu o sangue. E aí Jesus olhou para os discípulos que ficaram lá e falou assim: vocês não vão embora? Aí Pedro se levanta, e eu e você temos muito em comum com ele agora. Ele responde assim: para onde iremos nós, se só tu tem as palavras da vida eterna? Onde é que a gente vai? É legítimo. É legítimo vir diante do Senhor e falar assim: Senhor, a minha sogra, como Pedro veio. É legítimo vir diante do Senhor e falar: Senhor, a minha filha, como Jairo veio. É legítimo vir diante do Senhor e falar assim: Senhor, o meu servo lá em casa, como o centurião veio. É legítimo voltar para a casa do Pai com fome de pão, como em Lucas capítulo 15 a Bíblia nos informa. Eu gosto sempre de falar isso, você com certeza já me ouviu, talvez falando a respeito disso, que o filho pródigo não voltou para casa porque estava com saudade do pai. Ele voltou para casa porque ele estava com fome de pão. Ele disse assim: na casa do meu pai há abundância de pão. E até os meus jornaleiros têm abundância de pão. Então eu vou voltar para o meu pai e pedir perdão para ele, para que eu pelo menos tenha comida no prato. É absolutamente egocêntrico o coração do filho pródigo. A grande diferença é que Deus não nos nivela pela nossa aproximação de Deus. Ele nos nivela por aquilo que Ele tem para dar para nós. Você lembra ontem que nós ouvimos? Que Deus veio até a terra para nos ensinar como fazer um culto celeste num tabernáculo terreno. Deus veio até aqui não simplesmente para baixar o nosso nível. Jesus não se fez homem para que ele fosse igual a nós. Ele se fez homem para nos convidar, para através dele ser igual a ele. O convite de Deus na sua missão é nos fazer parecidos com Jesus, não parecidos conforme a imagem do nosso sonho a respeito de nós. E aí que a gente olha para esse texto e percebe que o momento final dos discípulos, do seu momento com Jesus, no momento final onde Jesus está dando as últimas instruções, é como se ele tivesse assim: então, pessoal, para resumir. Então, pessoal, para a gente terminar a nossa conversa, que agora eu estou indo embora. Só para que vocês não percam as partes principais. Jesus, só posso? Pois não. É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Está muito legal aqui e tal, mas é agora que o Senhor vai cumprir aquilo que a gente esperava? Eu até brinquei ontem, né? É agora que o Senhor vai assinar a GLO, a 142? É agora que o Senhor gonna make Israel great again? É agora que o Senhor vai, então, chutar a porta do Pôncio Pilatos, tirar Herodes do trono e vai estabelecer o reino de Deus na terra? É agora que nós, finalmente, vamos ser tirados do nosso anonimato, para ser colocados num lugar de posição e de exposição. É agora. Chegou a hora, Jesus. É para isso que a gente se reuniu aqui na Galileia. É para isso que a gente está reunido aqui. Tem 500 pessoas aqui, né?
Davi começou com 400 valentes e terminou com 600. O senhor já está com 500. O senhor vai terminar com 1000. É agora que o Senhor vai estabelecer de novo o trono de Davi, o perpétuo trono de Davi. Jesus olha para eles, né, como se... Eu fico imaginando, né? Vocês ainda estão nessa? Vocês ainda estão olhando para vocês mesmos. Vocês têm a capacidade de olhar o perdão que foi dedicado a vocês. De perceber a porta que foi aberta, que jamais vocês podiam entrar no lugar santo. De entender que Deus colocou vocês numa posição muito maior do que qualquer outra pessoa na terra em posição importante. E continuar pensando na sua necessidade terrena e temporal. Jesus não responde, eu gosto disso, ele não responde, veja bem, peraí, vamos conversar, não. Ele fala assim, não vos convém saber. E eu gosto da Almeida porque a Almeida é educada. A Almeida ela é polida. Né? Não vos convém saber. Porque ali se trata simplesmente de dizer, não lhe interessa. Isso não é para você. Isso não está direcionado ao seu conhecimento. Isso está acima do seu pay grade. Isso está acima da sua responsabilidade. Isso não é para você. Não vos convém saber os tempos e as estações. E aí o grego ajuda muito. Porque tempo é cronos, é a palavra cronometrada, é o tempo cronometrado. 1 minuto, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 mês, 2 anos, 4 anos, 25 anos. Mas as estações é a palavra kairos, e aí são etapas. Tem kairos na nossa vida, tem etapas na nossa vida, que foi um dia só, mas parece que você envelheceu 1 ano. Tem etapas da nossa vida que são alguns meses, e aqueles meses fez você rejuvenescer 10 anos. As etapas da vida, elas não são contadas pelo tempo cronometrado, mas elas são contadas pelo efeito que elas causam. O inverno, por exemplo, é uma estação. Não por causa dos 3 meses que ele dura, mas por causa do efeito que ele causa. O inverno tem que ser passado. Não adianta. Nós estamos aqui há quase 20 dias de chuva. Tem alguma coisa que eu e você pode fazer para parar de chover? Nós podemos orar, pastor, podemos orar. Mas se tiver no propósito de Deus, dessa estação que a gente tem que passar, o que acontece? Vai passar. O Covid foi uma estação. Quem aqui ficou alheio ao Covid? É uma estação que a gente teve que passar e acabou. Jesus está dizendo aos seus discípulos que os tempos e as estações são estabelecidos pelo Pai, pelo seu próprio poder. E a palavra poder ali é exousia, autoridade. A exousia é a autoridade não daquele que assina a caneta, mas daquele que chega e resolve. Quando ele está ali, ele manda. Ninguém pode ir além da autoridade dele. Ninguém pode usurpar a autoridade dele. Ele é a autoridade máxima. O Pai estabeleceu os tempos e as estações pelo seu próprio poder. A gente queria evitar algumas estações da vida. Certa vez eu vi alguém dizendo, né? Ninguém casa planejando, aos 25 vou morrer. Aos 34 vou perder um filho. Aos 45 meu marido ou minha esposa vai me deixar. Ninguém faz isso. No entanto, esses eventos da nossa vida acontecem com a nossa vontade ou não. Independente da nossa querência de que isso aconteça. Porque eles estão estabelecidos. Eles estão colocados para que aconteça. Jesus está dizendo aos seus discípulos que a vida ia passar independente da vontade deles. Por exemplo, eu não posso fazer nada. Em abril eu faço 37. Eu queria que em abril eu estivesse fazendo 25. Mas eu não posso fazer nada. Quando chegar dia 23 de abril, eu faço 37. E, by the way, parabéns mais uma vez, meu amigo. Deus abençoe você em nome de Jesus. Ontem foi o aniversário do Raul. Você não glorifica a Deus pela vida dele em nome de Jesus? Deus abençoe, viu, amigo? Não tem jeito. Gabriel também, foi aniversário do Gabriel também. Está lá na salinha. Você não quer louvar a Deus pela vida do Gabriel também em nome de Jesus? Glória a Deus. Não tem jeito. Gabriel ontem fez 10. O Raul eu não vou dizer não. Mas não tem jeito, né, Raul?
Não tem jeito. Você muda a certidão de nascimento, mas não tem jeito, a idade é o que é. Foi estabelecido no dia que você nasceu. O cronômetro está rodando. Mas então, que palavra final, né? Não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, as coisas vão acontecer conforme Deus determinou que vai acontecer, e nós estamos nesse determinismo divino e não podemos fazer nada. Mas aí Jesus começa o versículo seguinte, fala assim, porém, entretanto, todavia, vocês vão receber uma capacitação especial. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo de Deus. Mas vocês não vão ficar aí jogados aí no mundão. Vocês não vão ficar à mercê das coisas. Elas vão acontecer, elas vão chegar. Mas vocês não vão estar à mercê delas. Sabe o que é estar à mercê? É você estar debaixo de uma situação e uma circunstância que você não pode fazer nada. Jesus falou para a gente que a gente não ia estar à mercê delas. Quando a gente olha para um dos textos da Bíblia mais conhecidos, que é o centurião, quando vem falar com Jesus, o centurião fala assim, manda primeiro alguém dizer para Jesus, olha, o meu servo lá em casa está mal, então eu queria que o senhor orasse por ele. Né? Ele não fala nem para descer, fala que eu queria que o senhor orasse por ele. Jesus falou assim, vamos lá, muito bem, vamos lá. E vai descendo para a casa do homem. Era muito comum que o mensageiro vinha, dava mensagem, corria antes na frente, para avisar o que estava acontecendo. E Jesus está a caminho. E Jesus andou bem, porque ele andou de Cafarnaum e já estava em Naim, próximo de Naim. Talvez algumas milhas para baixo de Naim. Ele andou bem. E aí vem um mensageiro voltando, olha, o centurião falou que o senhor não tem condição de o senhor entrar na casa dele, não. Ele disse, mas por quê? Não, o senhor é muito grande para entrar na casa do centurião. Olha só o centurião. Já tinha percebido que estava falando com alguém que não era comum. Mas ele falou o seguinte, o centurião é um homem de autoridade. E ele tem homens debaixo de autoridade. Ele está sob autoridade, ele tem homens à sua autoridade. E ele falou o seguinte, conhecendo o Senhor como ele já conhece, ouvindo as histórias que o Senhor como ele já ouviu, ele falou o seguinte, manda só uma palavra. Só manda uma palavra. E o servo vai sarar. Só fala alguma coisa. Se o Senhor disser, as coisas acontecem. O centurião percebeu uma coisa que só João foi entender depois, lá na frente, que a palavra de Jesus foi capaz de criar um universo, quanto mais curar um centurião. A palavra de Jesus muda a sua vida, muda a sua história. A palavra de Jesus, ela entra na sua circunstância e completa ela. O centurião entendeu isso. O centurião falou assim, se ele mandar uma palavra, se ele disser alguma coisa, acabou. E Jesus falou assim, uau, esse homem sabe o que ele está falando. Então tá bom, o servo está curado. Aí diz que depois fizeram lá o cross-reference, né? Diz que na mesma hora que ele falou que estava curado, o centurião apareceu curado, o servo apareceu curado lá do outro lado. A palavra de Jesus, só uma palavra. Só algo que ele disse, só algo que ele falou. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 28, que é a versão de Atos capítulo 1, nos olhos de Mateus, Atos capítulo 1 é a visão de Lucas. E Mateus capítulo 28, o finalzinho do capítulo 28, é a visão de Mateus ao mesmo evento. Aí Jesus fala assim que os discípulos se reuniram com ele lá na Galileia, e alguns creram, mas outros duvidaram. Uns adoraram, mas os outros falaram, será? Será que é isso aí mesmo? E aí Jesus começa o discurso em Mateus um pouquinho diferente. Ele falou assim, olha, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Lembra que ele falou, acabou de falar da autoridade que tinha sido dada do Pai? Então, ele acabou de dizer que aquela autoridade do Pai, dos tempos e das circunstâncias, havia sido transferido para ele sobre os céus e sobre a terra. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E aí ele pega, em vez de ele falar assim, mais recebereis a virtude, ele fala assim, portanto ide. Sabe o que ele está falando? Lembra do centurião? Lembra que o centurião falou que por causa da autoridade, ele tinha homens sob sua autoridade, ele dizia a esse, vai, e ele vai, e dizia o outro, faz, e ele faz? Então Jesus acabou de dizer o seguinte, todo o poder foi me dado nos céus e da terra, portanto ide, fazei discípulos.
Jesus acabou de trazer para o nosso conhecimento alguma coisa que o centurião tinha entendido dentro da circunstância dele. Que agora, porque ele tinha todo o poder nos céus e na terra, ele podia dar ordem aos seus discípulos. É por isso que em Atos ele começa dizendo, olha, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para que isso? Para a gente ser bonitinho? Para a gente andar em glória na frente dos homens? Para a gente estar em Hollywood? Para nós ganharmos muito dólar? Para nós fazermos sucesso no trabalho que a gente intentar? Para a gente poder ser o cara no nosso negócio? Para a gente ser melhor que o nosso vizinho? Para nós sermos melhores estudantes? Para nós andarmos ovacionados pelos homens? Não. Vocês vão receber a virtude que vai descer sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas. O grande chamamento da cristandade, o grande chamamento do Senhor Jesus Cristo, é para que eu e você, enquanto na terra, sejamos testemunhas. Testemunhas do que Jesus fez na nossa vida, testemunhas do poder que Ele tem, testemunha de que a palavra dEle é real, testemunha de que o céu é verdadeiro, testemunha de que vale a pena ser crente, testemunha de que há poder sobre nós, sobre circunstâncias e estações, porque enquanto o mundo sofre, nós sofremos, mas tem uma alegria no nosso coração que vai além de todo o sofrimento. Preste atenção na sarça ardente. Qual que é a diferença da sarça ardente para qualquer outra sarça que tenha acontecido? A coisa mais comum é um pedaço de arbusto queimar num deserto. Não existe nada de extraordinário de um pedaço de madeira, num arbusto queimar no deserto. É a coisa mais comum que existe. Está quente, o sol está batendo, não tem água, pega fogo. Mas quando você vê a palavra que Deus dá aquilo que Deus mostra para Moisés em Êxodo, ele fala assim, ele passa e fala assim, olha, tem um negócio diferente desse arbusto aí. Porque ele queima, mas não se consome. Ele está pegando fogo como qualquer outro arbusto, ou seja, a circunstância e o tempo do arbusto ser queimado chegou, mas tem um negócio especial nele. Tem alguma coisa nele que é diferente, tem algum processo da vida desse arbusto aí que não é o comum. Qual que é? Ele não se consome, ele não se acaba, ele permanece, ele continua. Aquilo que Moisés viu é o protótipo do crente, porque o fogo vem para todo arbusto, mas qual a diferença desse arbusto? É por causa da presença de Deus na vida dele, ele não se consome, ele está no meio do fogo, mas como Sadraque, Mesaque, Abidnego, qualquer outra pessoa podia ser jogado na fornalha de fogo ardente, mas para aqueles três, o fogo não queima. O fogo queima o que o mundo colocou nele, mas eles o fogo não queima, eles permanecem. E além de permanecer, existe um testemunho no meio deles. Quem que é? É aquele quarta pessoa que se parece com o Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo andando com eles. Testemunho. Eu vou dar para vocês poder, para vocês terem testemunho, para vocês contar o que aconteceu. Sabe por que você passa por prova? Sabe por que a circunstância ruim vem contra você? Para Deus criar testemunho em você. Para Deus fazer testemunho através da sua vida. Para você poder dizer, olha, eu achei que eu ia acabar, mas Deus estendeu a sua mão e me salvou. Eu achei que eu ia morrer, mas o Senhor fez alguma coisa extraordinária. Eu achei que era o fim de tudo, mas Deus interviu naquela mesma hora e salvou a mim e a minha família. Eu posso dizer para você que Deus é verdadeiro. Eu estou aqui para dar para você testemunho da realidade do Evangelho na minha vida, no meu coração, na minha história. Quando Paulo chega manietado diante do rei Agripa e de Festo, ele fala assim, sabe por que eu estou preso? Eu estou preso por causa do testemunho. Sabe por que eu estou nessa circunstância? Porque Deus me disse lá atrás que eu ia dizer a reis e autoridades a respeito dele. Eu estou aqui nessa circunstância, passando por você, nessa cidade, nesse trabalho, justamente para encontrar você aqui hoje e dizer para você que Deus é a pessoa mais maravilhosa que existe em todo o universo de Deus e que vale a pena servir a Jesus. Ei, Deus tem um lugar especial para você, lá no trono da sua glória, você precisa aceitar Jesus. A nosso chamamento, irmãos, é para que através das circunstâncias nós possamos ir até aqueles que estão perdidos e chamar eles à realidade do Evangelho. Eu sei
que enquanto isso, poxa Jesus, não dá para passar lá em casa e ajudar aquela situação? Enquanto isso, não dá para o senhor estender a sua mão e... Está difícil. Deixa eu falar uma coisa para você, dá. Ele vai fazer isso. Porque aí mora o testemunho. Agora, mora aí o testemunho, se isso é para testemunho. Tem um episódio na Bíblia que às vezes passa desapercebido dos porquês que aquilo acontece. Quando a mulher ficar sabendo da fama de Jesus, e já tinha ido em todos os médicos, ela tinha um fluxo de sangue, e ela fica pensando, se eu tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curada. Agora, fala para mim, como é que Lucas escreve que ela disse no seu coração, se eu tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curado? Você sabe por quê? Porque ela tocou na orla do vestido dele e foi curada. Mas se ela tivesse sido curada e ido embora, como é que a gente ia saber que ela pensou isso no coração e que ela foi curada? É porque no momento que ela tocou, Jesus, ninguém vai embora daqui sem testemunha. Ninguém vai embora daqui sem abrir a boca do que eu fiz. Ninguém vai embora daqui enquanto não disser que onde eu toquei, o que eu fiz. Ninguém vai embora daqui enquanto não for honesto consigo mesmo, que se eu não tivesse entrado na circunstância e na causa, ainda estava jogado lá no mundo. Ninguém vai embora daqui se não abrir a sua boca e der testemunho na terra daquilo que eu faço. Não vai embora. E ele vai ficar te constrangendo, ele vai ficar te apertando, até que você tenha coragem de dizer, se não fosse aquela virtude do Espírito Santo na sua vida, você não teria chegado até aqui. A gente fica olhando para o tempo e para a estação, a gente fica olhando para o horário do nosso relógio, e Deus está falando assim, onde é que você estiver, fala de mim. Onde é que você estiver passando, fala de mim. Não olha para o seu relógio, olha para onde você está. Olha para onde você chegou, olha para onde eu te trouxe. Aqui onde você estiver, fala de mim. Fala das coisas que eu fiz, fala das grandes bênçãos que eu trouxe à sua vida. Fala do grande resgate que eu fiz no seu coração e na sua história. É por isso que Jesus fala assim, olha, vocês vão ser testemunhas nesse tempo aí que vocês estão esperando. Não, ele fala assim, vocês vão ser testemunhas primeiro em Jerusalém. Primeiro na casa de vocês, primeiro dentro de casa. Quando te olharem dentro de casa, você assim, olha, essa pessoa mudou. Né? Não tem jeito, não é a mesma pessoa. Vão saber dentro de casa que as coisas mudaram. Vão saber dentro de casa que o brilho no olho, que a palavra da boca, que a intenção do coração é outra. Em Jerusalém. Depois em Samaria. Samaria morava os inimigos. Samaria morava aqueles que não eram de perto. Samaria moravam aqueles que era meio estranho para o povo de Jerusalém. Mas em Samaria vão saber também. Aqueles que andavam contra você, agora eles vão saber através de você que existe salvação através da sua vida. Sabe, a melhor coisa que existe para a gente dar para aqueles que se tornam inimigos de nós, é que através de nós eles alcançam salvação. É que através de nós eles alcançam bênção. É que através de nós existe perdão para os pecados deles. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E às vezes o inimigo, a pessoa que se faz inimigo da gente, é aquela que está perto. Mas quando ela olha o testemunho no nosso coração, fala assim, olha, eu não gosto dele, mas Deus fez alguma coisa por ele. Eu não gosto dela, mas eu sei que Deus tocou naquela vida de maneira extraordinária. Em Samaria. Depois em toda a Judéia. Em toda a Judéia. Em todo lugar onde você estiver passando, vão saber o que aconteceu na sua vida. No tempo da sua peregrinação, no lugar onde você estiver. E por fim, até os confins da terra. Onde você chegar, você é testemunha. Onde você chegar, você diz o que aconteceu. Onde você chegar, aí isso que você vai falar vai ser o que vai ser a transformação das pessoas. Essa mesma passagem, no texto de Lucas, no final do seu evangelho, ele fala assim, e é isso que tem acontecido. Ele falou que nós seríamos testemunha até o final, até os confins da terra. E é isso justamente o que nós temos visto. Isso aconteceu. Agora, é realidade para nós que a gente ainda precisa de uma bênção, a gente precisa ainda do socorro, da ajuda, da mão de Deus estendida. E eu já falei para você que isso vai ser justamente o lugar pelo qual Deus vai fazer uma bênção. Mas como é que eu faço isso, então, se materializar na terra? Como é que eu posso fazer com que essas coisas sejam palpáveis? Quais são os passos para isso, pastor? Legal. Beleza, pastor. Eu estou aqui para fazer missão, então. Como é que eu faço missão? Deixa eu dar para você 4 passos dessa missão que você vai fazer. Em primeiro lugar, você vai estar em todo tempo na sua vida adorando a Deus. Em segundo lugar, você vai em todo lugar da sua vida, você vai evangelizar.
Em terceiro lugar, essas pessoas que você vai evangelizar, você também vai ser um canal para discipular elas. E por último, enquanto você estiver peregrinando, você vai cuidando delas também para que o discipulado seja completo. O caminho da sua vida está estabelecido em 4 simples passos para que você faça isso. A dificuldade é que nós continuamos pensando, o que é que acontece para mim? Ei, se preocupa com o que acontece para ele, que ele vai se preocupar com o que acontece para você. Se preocupe em fazer para ele, que ele se preocupa para fazer para você. Está na Bíblia, pastor? Tá. Eu fiquei em dúvida hoje, Raul, estava lendo aquela passagem de novo, pensando naquela passagem, de 1 Crônicas, capítulo de número 13, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13. Quando o tal Davi quis construir uma casa para Deus. Diz que ele termina a festa da consolidação do seu reinado, ele trouxe a arca de volta, e ele entrou na sua casa de cedros, termina o capítulo anterior. Ato seguinte, ele tem a ideia de fazer um templo para Deus, que era uma casa de cedros para Deus. Será que talvez ele não ficou com o coração pesado, porque da última vez, alguém veio e falou para ele assim, olha, a arca do Senhor dorme ao relento, você acha que eu vou para minha casa me deitar com a minha esposa? Urias falou isso para ele, lembra? Será que ele não ficou com o coração pesado de que ele estava numa casa de cedros e a arca do Senhor ainda dormia numa tenda? E ele ficou querendo fazer uma casa para Deus. Você conhece a história, Deus falou assim, você não vai construir uma casa para mim. Mas agora, Davi, eu enxerguei seu coração, companheiro. Eu sei que a sua maior vontade nessa vida é glorificar o meu nome. Eu entendi, Davi, que o que bate e faz seu coração bater mais forte é ver o nome de Deus exaltado. Ei, para isso, você não precisa de parar de trabalhar, você não precisa de parar de viver, você não precisa de parar de correr atrás daquilo que você precisa de correr atrás para manter a sua família. Não é isso que eu estou te chamando. Eu não estou te chamando a você ficar doido da sua cabeça e viver agora como um ermitão em algum lugar. Não. O que eu estou falando para você é que existe um sonho maior para a sua alma. Existe um chamamento maior para a sua alma que Davi abraçou. Que enquanto eu estiver fazendo aquilo que eu preciso fazer, como é que eu faço para fazer o nome de Deus grande aqui? Como é que faz para mim fazer o nome de Deus glorificado aqui? Quem é que eu posso mostrar as bênçãos de Deus e que elas valem a pena, e que vale a pena ser fiel, que vale a pena ser feliz do Senhor? Como é que faz isso? Davi queria fazer o nome de Deus grande. E aí Deus fala assim para Davi, Davi, você quis construir uma casa para mim, né? Legal, Davi, você não vai. Mas é o seguinte, já que você quis construir a minha casa, Davi, eu vou construir a sua. Eu vou edificar a sua casa, Davi, está na sua Bíblia. E da sua casa, Davi, eu vou levantar um. Aqui para ele eu vou ser como pai, ele vai ser para mim como filho. Esse vai me estabelecer casa. Desse eu vou fazer uma casa. E nela eu vou permanecer perpetuamente, Davi. Davi, o seu sentimento para comigo é que meu nome seja grande. Pois é, Davi, esse é o caminho para as coisas grandes dessa terra, para as coisas altas dessa terra, que os homens não entendem. Mas você vai entender que acima de todas as circunstâncias e acima de todos os tempos que você vai viver, quando a sua história passar, as pessoas ainda vão lembrar de Davi como um testemunho perpétuo daquilo que eu faço no tempo em que uma pessoa vive para a glória do meu nome. O tempo de Davi passou, mas em qualquer lugar que você vai, se lembram dele. O tempo da história de Davi acabou. Mas em qualquer lugar que você vai, você tem um homem que é uma referência de que queria mostrar o seu amor a Deus. Entende o que Deus está te convidando para ter hoje? Entende que o que você está dando para Ele tem algo muito melhor em troca para você? Entende que o convite que Ele faz para você hoje, Ele tem algo mais excelente para a sua vida e para aquilo que você está vivendo? Você pode ganhar a América, meu amigo. Mas se você perder a sua alma e o tempo dessa vida para glorificar o nome dele, como é que você pretende chegar no céu? Talvez você chegue no céu, a sua salvação. Mas e o galardão? E aquilo que você fez para Deus nessa terra? Você quer chegar com um talento que Deus te deu e enterrar ele? Ou você quer falar assim, aqui, Senhor, ó, aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu multipliquei, eu fiz. Aquilo que o Senhor me entregou para fazer na terra, eu fiz, para a glória do seu nome. Jesus disse assim para a gente, olha, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí sabe o que acontece? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Quer a companhia de Jesus? Você quer a companhia de Jesus? Faz o que Ele te mandou. Quer a companhia de Jesus com você? Faz o que Ele mandou. Cumpre a sua chamada. Não é como pastor, não é como obreiro, como crente. Cumpra a sua chamada em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você nesses 5 minutos que me restam. Eu nunca prego esperando o resultado na empolgação. Eu sempre prego esperando o resultado na sua vida amanhã de manhã. Amanhã é segunda-feira e a sua vida continua. A pergunta é, e o desafio é, como é que ela continua? Ela continua naquela mesma sequência de eventos que trazem você a sempre ficar ponderando se há mais para a vida? Talvez você não conheça esse testemunho, eu preciso de testemunhar ele aqui em 2 minutos. Eu vim para esse país para ser mochileiro. Eu queria ser mochileiro. Cabe quando você me olha aqui de terno e gravata pensando que eu queria ser mochileiro? Eu queria viver com uma mochila nas costas, viajando de lugar em lugar, simplesmente passando um tempo em um lugar, passando um tempo em outro e vendo o que é que tem a vida nos lugares diferentes do mundo. Eu queria virar mochileiro. A minha intenção de virar mochileiro é porque eu estava absolutamente em depressão sobre as coisas da minha vida. O trabalho que eu tinha, a família que eu tinha, os lugares que eu vivia, eu estava em absolutamente depressão quanto aquilo. Quando eu cheguei nesse país, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, estava desviado. Quando eu cheguei nesse país, fazia 3 meses que eu estava nos Estados Unidos, e eu comecei a frequentar a igreja Assembleia de Deus, lá da Flórida. E eu comecei por um simples motivo. Não é porque eu era crentão, não, que era gente boa demais, não. Eu pensei assim comigo, sabe de uma coisa? Esses sentimentos de depressão estão voltando no meu coração, porque é o seguinte, se a gente muda de lugar, mas não entende que Deus tem uma unção nova para um novo lugar, para nova circunstância, a gente fica rodando, não resolve. Mudar de lugar não resolve. O que resolve é o Espírito de Deus na sua vida, que aí os lugares é que mudam para você. E eu falei, quer saber, eu vou lá para a igreja, porque pelo menos eu faço amizade com o pessoal que eu conheço, eu sei falar igrejês, eu sei falar a linguagem da Assembleia de Deus, eu vou fazer amizade com alguém, quem sabe eu até não arrumo uma namorada. Filho pródigo voltou para casa porque estava com fome. Quem sabe eu não arrumo alguém para mim conversar, né? Eu estou com fome de amizade, com fome de sentimento, de emoção, quem sabe? Comecei o 1º mês, o 2º mês, talvez o 2º mês, quando a gente estava lá, fazia 5 meses que eu estava nos Estados Unidos. A nossa igreja estava em campanha de jejum e oração, aquela do final do ano. E os jovens estavam incumbidos de orar das 10 às 11 da noite na quarta-feira. Todos os jovens estão ficando, depois a gente vai no McDonald's, vou ficar aqui para orar com eles. Quando eu me ajoelhei para orar, eu me lembrei, falei assim, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Eu sei que Deus ouve oração. Você ainda lembra que Deus ouve oração? Você ainda lembra que Deus ouve oração? Você ainda passa pela sua... Será que você ainda lembra que Deus ouve oração? Eu falei, Deus ouve oração. E eu comecei a orar. Naquela noite, Deus me renovou. Eu senti a presença de Deus como fazia tempo que eu não sentia. Eu estava com 20 anos de idade, desde os 18, talvez, eu não sentia aquela presença gloriosa de Deus na minha vida. Talvez menos do que isso, 17, 16. Saí daquela oração revigorado. Falei, meu Deus do céu, que dia gostoso na tua presença. A hora que eu vou colocar gasolina no posto de gasolina, quem está na outra bomba? O meu pastor, pastor Joel. Eu vou até o pastor, com os olhos cheios de lágrimas, pastor, tudo bom? Eu estava no culto agora há pouco, está bastante gente na igreja. Estava no culto agora há pouco, Deus falou comigo, pastor, hoje e tal. Oh, meu filho, que bênção. Me tratou como se me conhecesse há 15 anos. Você tem meus telefones, me passou os telefones dele e tal. Daquele dia em diante, cada nova segunda-feira era alguma coisa diferente na minha vida. Fazem 10 anos que eu trabalho na liderança da igreja. Fazem 6 que eu sou obreiro. E há pelo menos 4 pastor. E eu hoje estou na frente de uma congregação 12 anos depois daquilo, 16 anos depois que aquilo aconteceu. Você não sabe o que a sua mudança de atitude vai fazer com você. E sabe de uma coisa? Não lhe interessa saber os tempos e as estações. O que interessa para você hoje é ser revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Para onde quer que Ele te levar, você seja testemunha.
Você acha que há 16 anos atrás eu imaginava que eu estaria em Los Angeles pregando o evangelho, na frente de uma igreja? Você acha que se eu contasse essa história para o meu pai e para minha mãe, daquele rapaz que saiu de 20 anos do Brasil, você acha que eles iam acreditar em mim, que eu tinha saído do Brasil para ser pastor nos Estados Unidos? Não. Mas a cada etapa, a cada circunstância, a cada tempo que Deus ia fazendo na minha vida, o Senhor vinha escrevendo através do Espírito Santo de Deus novos testemunhos para o lugar onde eu estava passando. E esse é meu testemunho hoje para você. Eu vim até aqui hoje, viajei da Flórida 1 ano atrás, para dar testemunho hoje aqui, nesse lugar. Porque a partir de hoje Deus começa uma outra história com você. Não é comigo não, é com você. Se Deus falou com você nessa noite, e você tem vontade, Clarinha, me ajuda, filha, por gentileza. E você tem vontade de começar alguma coisa nova para com Deus, eu estou chamando missão. Eu não estou falando para você que você vai dedicar a sua vida hoje para você amanhã conseguir um trabalho melhor. Eu queria que você fizesse hoje um compromisso com Deus desdedicado das suas necessidades. Que você falasse para Deus hoje, Senhor, o que o Senhor precisa em Los Angeles? O que o Senhor precisa para onde o Senhor vai me levar? O que o Senhor precisa na China? O que o Senhor precisa na Europa? O que o Senhor precisa de uma pessoa que hoje se entrega como eu? O que é que o Senhor precisa? Porque eu não estou preocupado com aquilo que eu tenho para fazer. Eu estou preocupado com aquilo que o Senhor tem para mim, para a glória do nome de Jesus. Se Deus chama hoje para você para uma missão nova, eu não estou convidando para você para ser pastor, quem sabe seja. Eu não estou convidando você para ser missionária, quem sabe seja. O que eu estou convidando para você hoje é para mergulhar no Espírito de Deus, que nos tempos e nas estações que você vai passar, Ele vai te levantar como testemunha no lugar onde você estiver. Renova-me. Se Deus falou com você, vem à frente, eu quero orar por você. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, no nome do teu Filho Jesus, ó Senhor, Pai, que nós, Senhor, estamos nesse culto para a glória do teu nome, Jesus. Eis aqui os meus irmãos, ó Pai, que junto comigo receberam essa palavra, Senhor. Receberam, Senhor, Pai, que o Senhor chamou a vida deles, ó Senhor, para algo extraordinário na tua presença, Senhor. Eu não fiz um convite, Senhor, Pai, para fazer investimentos na bolsa de valores, ó Senhor, Pai, nem moedas, Senhor, Pai, criptografadas, ó Pai. Eu não fiz, ó Senhor, um convite, Pai, para um curso teológico, Senhor, Pai, nem muito menos a um cargo eclesiástico. Eu fiz um convite, Senhor, aos teus filhos para uma entrega completa, Senhor, à tua vontade, no tempo das suas vidas, no lugar para onde o Senhor os levar, Senhor. Como nós precisamos, ó Senhor, ser testemunhas do Senhor nessa cidade, ó Pai. Oh, Senhor, usa a nossa vida, Senhor, a nossa história, Senhor, para trazer atenção ao teu nome. Como Davi orou, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, Senhor. Ao teu nome, Senhor, Pai, exalta. Ao teu nome levanta, Senhor. Ao teu nome glorifica, Senhor. Ao teu nome, Senhor, Pai, põe à frente. Ao teu nome escreve na nossa vida, Senhor. Ao teu nome, Senhor, levanta. Ao teu nome consagra as nossas vidas, ó Pai. Ao teu nome, Senhor, a glória do teu nome, Senhor. Para que nós possamos cumprir, Senhor, a tua vontade, Senhor, de ir por todo mundo. De pregar, Senhor, Pai, a toda criatura, Senhor, o teu evangelho. E ensinar a eles, ó Pai, a andar contigo como nós temos aprendido de ti. E como nós temos aprendido de ti, Senhor. Não é um dia que nós não vimos a tua presença, Pai, que não ficamos maravilhados com a tua bênção, Pai, com a tua palavra. Ah, Senhor, cumpre em nós todo o teu querer, Senhor. E exalta o teu nome, Senhor, em cada etapa da nossa vida. E nós, ó Senhor, seremos testemunhas suas, Senhor, Pai, em Jerusalém, Senhor.
Senhor Pai, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Para a glória do teu nome, nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Porque tudo que há dentro de mim